Olá, eu sou César Portugal, este é meu canal e estou aqui mais um dia para rezar com você e aprendermos junto com o catecismo nessa leitura que eu tenho feito aqui. Já estamos aí no parágrafo 325 do Catecismo da Igreja Católica. Como já disse, a meta é tentarmos chegar até o final aqui. Eu vou me esforçar para que isso aconteça. Hoje, de uma maneira especial, eu quero pedir a intercessão dos nossos anjos da guarda pelo nosso aprendizado, para que nós possamos, de fato, compreender aquilo que for dito e entendermos a importância que os anjos têm na nossa vida. Que o Espírito Santo nos ilumine, que os anjos intercedam por nós. Hoje nós vamos começar aqui parágrafo 5, o céu e a terra. Lembrando que nós ainda estamos caminhando dentro da profissão de fé. Então nós estamos destrinchando frases que professamos, que falamos quando professamos a nossa fé. Então hoje é o céu e a terra. Então, quando a gente fala, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O símbolo dos apóstolos professa que Deus é o Criador do céu e da terra. E o símbolo niceno-constantinopolitano explicita do universo visível e invisível. Na Sagrada Escritura, a expressão céu e terra significa tudo aquilo que existe, a criação inteira. Indica também o nexo no interior da criação, que ao mesmo tempo une e distingue céu e terra. A terra é o mundo dos homens. O céu, ou os céus, pode designar o firmamento, mas também o lugar próprio de Deus, vosso Pai no céu. E por consequência, também o céu, que é a glória escatológica. Enfim, a palavra céu indica o lugar das criaturas espirituais, os anjos que estão ao redor de Deus. De alguma forma, aqui nós vemos que Deus criou simultaneamente aquilo que está na terra, aquilo que é visível a nós, e aquilo que está no céu, que ainda é invisível a nós, né? Mas que um dia, se Deus quiser, se caminharmos bem e contemplarmos Deus face a face, se tornará visível a nós. A profissão de fé do Quarto Concílio de Latrão afirma que Deus criou conjuntamente do nada, desde o início do tempo, ambas as criaturas, a espiritual e a corporal, isto é, os anjos e o mundo terrestre. Em seguida, a criatura humana, que tem algo de ambas por compor-se de espírito e de corpo. Aí nós entramos agora aqui num tópico que é tópico número 1, os anjos. A existência dos anjos, uma verdade de fé. A existência dos seres espirituais não corporais, que a Sagrada Escritura chama habitualmente de anjos, é uma verdade de fé. Aqui está afirmando que nós podemos acreditar nos anjos, que é uma verdade da nossa fé. Eles de fato existem. O testemunho da Escritura a respeito é tão claro quanto à unanimidade da tradição. Quem são os anjos? Santo Agostinho diz a respeito deles. Anjo, e aí está aqui entre parênteses, mensageiro, é designação de encargo, não de natureza. Se perguntares pela designação da natureza, é um espírito. Se perguntares pelo encargo, é um anjo. É espírito por aquilo que é, e é anjo por aquilo que faz. Isso é muito importante. Ele é espírito pelo aquilo que é e anjo por aquilo que faz. Por todo o seu ser, os anjos são servidores e mensageiros de Deus, porque contemplam sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. São heróis fortes que executam suas ordens obedecendo sua palavra. E aqui é bom trazer um ponto de reflexão que muitas vezes quando nós falamos em anjos, nós temos muito aquela imagem daquele menininho angelical, né? Cabelinho de anjo. A gente pode até pensar no anjinho da Turma da Mônica, né? O Maurício de Souza representou, como muitas vezes é retratado. Mas, com toda essa potência que os anjos têm, essa importância que eles têm, seria muito contraditório acreditar que eles são criaturas frágeis. Eles têm sim a pureza que é retratada, no caso, né, por essa imagem infantil, angelical, que a gente vê e tudo mais, mas são criaturas fortes, prontas para nos ajudar em ordem de batalha. São heróis fortes. Então coloque na sua cabeça que o seu anjo da guarda é um grande herói que está aí ao seu lado. Como criaturas puramente espirituais, são dotados de inteligência e de vontades. São criaturas pessoais e imortais. Superam em perfeição todas as criaturas visíveis. Disto dá testemunho o brilho de sua glória. Então, pela condição que eles são mais perfeitos que nós. Cristo com todos os seus anjos.
Cristo é o centro do mundo angélico. Os anjos são seus quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos. São seus porque foram criados por e para Ele. Então Deus cria os anjos pensando numa utilidade para Ele, né? Pois é nele que foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, os seres visíveis e os invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. São seus, mais ainda porque Ele os fez mensageiros de seu projeto de salvação. Não são todos eles espíritos servidores enviados a serviços daqueles que deverão herdar a salvação? Eles aí estão desde a criação e ao longo de toda a história da salvação, anunciando de longe ou de perto esta salvação e servindo ao desígnio divino de sua realização. Fecham o paraíso terrestre, protegem Lot, salvam Agar e seu filho, seguram a mão de Abraão, comunicam a lei por seu ministério, conduzem o povo de Deus, anunciam nascimentos e vocações, assistem os profetas, citando-se apenas de alguns exemplos. É bonito a gente ver que aqui fala, né, que eles existem ao longo de toda a história de salvação e vêm para anunciar a salvação. E no fundo, nós também somos convidados a fazer esse anúncio. Quando a gente vê ao longo de tudo que a gente já caminhou aqui, que nós somos convidados a transmitir a nossa fé, de certa forma nós temos essa missão. É que talvez eles estejam, né, um passo à frente de nós para que isso aconteça, ou vários passos. Por fim, é o anjo Gabriel que anuncia o nascimento do precursor e o do próprio Jesus Cristo. Desde a encarnação até a ascensão, a vida do Verbo encarnado é cercada da adoração e do serviço dos anjos. Quando Deus introduziu o primogênito no mundo, Deus diz: todos os anjos devem adorá-lo. O canto de louvor deles ao nascimento de Cristo não cessou de ressoar no louvor da igreja. Glória a Deus! Os anjos protegem a infância de Jesus, servem a Jesus no deserto, o reconfortam na agonia, quando ele poderia por si mesmo ter se salvado das mãos dos inimigos, como outrora Israel. São ainda os anjos que evangelizam anunciando a boa nova da encarnação e da ressurreição de Cristo. No retorno de Cristo, que eles anunciam, estarão lá a serviço de seu juízo. Os anjos na vida da igreja. Do mesmo modo, a vida da igreja se beneficia da ajuda misteriosa e poderosa dos anjos. Na liturgia, a igreja se associa aos anjos para adorar o Deus 3 vezes santo. Ele invoca sua assistência. Assim, para o paraíso te levem os anjos, da liturgia dos defuntos. Ou ainda no hino dos querubins, da liturgia bizantina. Além disso, festeja mais particularmente a memória de certos anjos: São Miguel, São Gabriel, São Rafael, os anjos da guarda. Desde o início até a morte, a vida humana é cercada pela proteção dos anjos e por sua intercessão. Aqui, mais uma vez, reforça a importância do anjo da guarda na sua vida, né, na sua história. Desde o início existe um anjo, né? Quando você vê uma mulher grávida, eu já participei de um retiro em que a ordem, né, eles estudam os anjos, eles falam que, né, a fundadora deles lá, ou uma superiora, não me lembro bem, quando ela conseguia ver os anjos, e quando ela via uma mulher grávida, ela via 2 anjos. Então, desde o início até a morte. Cada fiel, ou seja, nós, né, é ladeado por um anjo como protetor e pastor para conduzi-lo à vida. E a vida, aqui a gente pode, né, colocar a essência da vida, e a gente pode fazer uma correlação de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, ele quer te conduzir também a Jesus. A função desse anjo também é te aproximar de Jesus para que você se aproxime da sua salvação. Ainda aqui na Terra, a vida cristã participa, na fé, da sociedade bem-aventurada dos anjos e dos homens unidos em Deus. O mundo visível. Foi Deus mesmo quem criou o mundo visível em toda a sua riqueza, diversidade e ordem. A Escritura apresenta a obra do Criador simbolicamente como uma sequência de 6 dias de trabalho divino, que terminam com o descanso do 7º dia. O texto sagrado ensina a respeito da criação, verdades reveladas por Deus para a nossa salvação, que permitem reconhecer a natureza profunda da criação, seu valor e sua finalidade, que é a glória de Deus. Não existe nada que não deva a sua existência a Deus Criador. Isso é muito lindo. O mundo começou quando foi tirado do nada pela palavra de Deus. Todos os seres existentes,
toda a natureza, toda a história humana tem suas raízes neste acontecimento primordial, a própria Gênese, pela qual o mundo foi constituído e o tempo começou. Cada criatura possui bondade e perfeição próprias. Para cada uma das obras dos 6 dias se diz, e Deus viu que isso era bom. Pela própria condição da criação, todas as coisas são dotadas de fundamento próprio, verdade, bondade, leis e ordens específicas. As diferentes criaturas, queridas em seu próprio ser, refletem cada uma a seu modo um raio de sabedoria e da bondade infinitas de Deus. Por isso, o homem deve respeitar a bondade própria de cada criatura, a fim de evitar o uso desordenado das coisas, que menospreze o Criador e acarrete consequências nefastas para os homens e o meio ambiente. Saber aproveitar aquilo que o próprio Deus nos deu. A interdependência das criaturas é querida por Deus. O sol e a lua, o cedro e a pequena flor, a águia e o pardal. As inúmeras diversidades e desigualdades significam que nenhuma criatura se basta a si mesma, que só existem em dependência recíproca, pura, para completarem-se mutuamente a serviço uma das outras. A beleza do universo, a ordem e a harmonia do mundo criado resultam na diversidade dos seres e das relações que existem entre eles. O homem as descobre progressivamente como leis da natureza. Elas despertam a admiração dos sábios. A beleza da criação reflete a infinita beleza do Criador. Ela deve inspirar o respeito e a submissão da inteligência do homem e da sua vontade. A hierarquia das criaturas é expressa pela ordem dos 6 dias, que vai do menos perfeito ao mais perfeito. Deus ama todas as suas criaturas, cuida de cada uma, até mesmo dos pássaros. No entanto, aí vale um alerta, para essas pessoas que hoje colocam todo mundo no mesmo nível. Jesus diz: vós valei mais do que muitos pardais. Um ser humano vale muito mais do que uma ovelha. O homem é a obra-prima da criação. A narração bíblica exprime isso, distinguindo nitidamente a criação do homem da criação das outras criaturas. Existe solidariedade entre todas as criaturas pelo fato de terem todas o mesmo Criador e de todas estarem ordenadas à sua glória. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o Senhor irmão Sol, que clareia o dia e com sua luz nos ilumina. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Água, que é muito útil e humilde, é preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa, e produz frutos diversos, e coloridas flores e ervas. Louvai, bendizei a meu Senhor, e dai-lhe graças, e servi com grande humildade. Cântico das Criaturas, de São Francisco de Assis. O sábado, fim da obra de 6 dias, o texto sagrado diz que Deus concluiu no 7º dia a obra que tinha feito, e assim o céu e a terra foram terminados. No 7º dia, Deus repousou e santificou e abençoou este dia. Estas palavras inspiradas são ricas de ensinamentos salutares. Na criação, Deus depositou um fundamento e leis que permanecem estáveis, nos quais o crente pode se apoiar com confiança e que para ele serão um sinal e garantia da fidelidade inabalável da aliança de Deus. Por sua parte, o homem deverá se conservar fiel a este fundamento e respeitar as leis que o Criador inscreveu nele. A criação está em função do sábado, portanto do culto e da adoração de Deus. O culto está inscrito na ordem da criação. Nada se antepõe à obra de Deus, diz a regra de São Bento, indicando assim a ordem correta das preocupações humanas. O sábado constitui o coração da lei de Israel. Observar os mandamentos é corresponder à sabedoria e à vontade de Deus expressa em sua obra de criação. O 8º dia para nós, porém, nasceu um dia novo, o dia da ressurreição de Cristo. O 7º dia encerra a primeira criação. O 8º dia dá início à nova criação. Assim, a obra da criação culmina na obra maior da redenção. A primeira criação encontra seu sentido e seu povo culminante na nova criação em Cristo, cujo esplendor ultrapassa o da primeira. Resumindo, os anjos são criaturas espirituais que glorificam a Deus sem cessar e servem a seus desígnios salvíficos em relação às demais criaturas. Os anjos cooperam para todos os nossos bens. Os anjos cercam Cristo, seu Senhor, servem-no particularmente no cumprimento da sua missão salvífica para com os homens. A Igreja venera os anjos que a ajudam em sua peregrinação terrestre e protegem cada ser humano. Deus quis a diversidade de suas criaturas e a bondade própria delas, sua interdependência e ordem. Destinou todas as criaturas materiais ao bem do gênero humano. O homem
e por meio dele a criação inteira destina-se à glória de Deus. Respeitar as leis inscritas na criação e as relações que derivam da natureza das coisas é princípio de sabedoria e fundamento da moral. E assim encerramos mais um tópico muito interessante que traz uma certeza, né, daquilo que muitas vezes já escutamos aí, da importância dos anjos, que temos um anjo da guarda, mas aqui de uma maneira muito eficaz te mostra que você tem esse anjo, que ele tem uma função muito fundamental na sua história, na sua vida. Que a gente possa ter essa certeza e prestar atenção nos detalhes que acontecem no nosso dia a dia, que a gente pode confiar e clamar a presença e intervenção dos nossos anjos da guarda em situações distintas do nosso dia. Eu espero que você esteja gostando de estudar comigo. Eu estou amando, né, me aprofundar no catecismo junto com você. Mais uma aula concluída para a honra e glória de Deus. Em tudo dai graças, perceba Deus nos detalhes da sua vida. Eu sou César Portugal, este é meu canal, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Tchau!